Pergunta clássica, boa noite a todos, meus amigos. Pergunta clássica da gente que está aí nesse curso online. Todos estão me vendo? Todos estão me ouvindo? Bem? Bacana, né? Boa noite, boa noite. Vendo aí a todos aí, beleza? Sim, pessoal respondendo. Bacana. Todos estão me vendo, todos estão me ouvindo. Show de bola. Isso. Vamos começar nossa aula sem se prolongar muito, até porque a gente está aí no, como posso dizer, já na fase final de tudo que a gente quer, não é? A prova está aí dia 1º marcada, já saiu o local de prova, então eu aconselho que ao findar dessa aula o pessoal vai lá, procura ver onde vai fazer sua prova direitinho, tá? Tranquilo, para não ter problema, saiba onde chegar, chegue lá com uma hora de antecedência, beleza? E não vai ter mistério em relação ao que vai cair. É manter a calma, rever os conteúdos, tá? E, enfim, foi bem focado, bem objetivo, diretamente no que vai cair. E, claro, eu não poderia deixar de falar do projeto que vai acontecer segunda e terça-feira, que é o projeto Dicas Finais, tá, gente? É um projeto que quem fez já algum Dicas Finais com a gente, tá, gente? É um projeto que a gente tá aqueles pitacos finais para a prova, apontando diretamente que vai cair. Então tem assunto que a gente sabe que é certo de cair. Então é aquela super revisão que a gente faz, né, para deixar o aluno bem tranquilo, bem seguro, além de várias dicas, vários macetes, que é aquela coisa que a gente fala assim, ó, meu irmão, a prova de amanhã vai cair isso, tá? E custa apenas R$ 25 pelos 2 dias, não é 25 por dia, é 25 pelos 2, tá? E você vai ter aula da parte específica, fundamentos da educação, leis educacionais e língua portuguesa na como posso dizer, justamente nos 2 dias, né? Nos 2 dias que estão aí, né? Segunda e terça, até porque essa prova é uma prova meia diferente, porque eles colocaram no feriado do Dia do Trabalhador, né? Então, normalmente a gente faz esses projetos aos sábados, mas infelizmente esse a gente colocou segunda e terça, que é bem a antivéspera e a véspera da prova, para que você possa aí pegar o bizu e fazer, tá? Tem vagas, isso, segunda e terça, tá bom? Tá confirmado o projeto. Tem vagas, ainda. Quem quiser fazer, pode falar comigo hoje, amanhã, tá? Que ainda estaremos matriculando. Segunda, ok? Domingo, até acabar as vagas, a gente está matriculando, tá? São 90 vagas. A gente não vai ultrapassar mais o número de matriculados, porque a gente vai transmitir pelo Google Meet para não dar problema no sistema, porque teve um projeto nosso que a gente tentou usar um outro sistema que não era para bugar, mas acabou bugando por motivos, né, extras e técnicos, né? Então a gente não vai fazer mais isso. Então é até acabar realmente a vaga, tá bom? Beleza? Então tá aí, dica para todo mundo. Vamos começar a nossa aula. Bom, na aula passada nós falamos características gerais em relação à sua prova específica. Falamos sobre a questão relacionada à avaliação. Vimos que é fundamental entendermos
que a avaliação é um processo voltado para quê? Exatamente para nortear, ou seja, direcionar a ação do docente, a ação do professor, ok? Então, por conta disso, ela é sempre necessária, porém, ela tem que ter um caráter também sempre flexível. Vimos que tem várias formas de avaliação, temos a avaliação diagnóstica, temos a avaliação formativa, temos a avaliação somativa. Já te antecipando, dicas finais, uma coisa que vai cair em prova é certa. A avaliação na educação infantil, meu amigo, ela é sempre necessária, porém, ela não tem um caráter de retenção. Ela é uma avaliação que ela é baseada em observação e registro. Então, grave no teu coração, tá? Falamos isso na aula passada da parte específica. Além disso, avançamos um pouco mais, né? Falamos sobre letramento e alfabetização. Vimos, né, que a alfabetização é o entendimento em relação aos chamados códigos e linguagens. Já o letramento corresponde à função social da leitura e da escrita. Anderson, todos bebem cachaça do mesmo alambique. Anderson, me fala outra coisa que vai cair. Hoje, o pensamento pedagógico de hoje em relação ao letramento e à alfabetização é que ambos devem ocorrer de forma simultânea, né? Então, ocorrendo, né, de forma simultânea, então juntos, né, devem ocorrer, né, em razão do quê? Em razão da importância não só do entendimento dos códigos e linguagens, mas também do quê? De toda uma função social da comunicação, da leitura, da escrita, não é? Característica que nós falamos em relação a isso. Falamos também sobre as diretrizes curriculares nacionais, falando ali um pouquinho de legislação voltada para a educação de séries iniciais fundamental, né? Voltada para a educação infantil, focamos bastante, vimos a carga horária, vimos como é que é a avaliação, vimos a duração, vimos como é a classificação, falamos de tudo isso, tá? Falamos também sobre a questão relacionada a também de grande importância a pedagogia da autonomia de Paulo Freire, que inclusive um material teórico está na apostila enviada hoje, ok? Está aí no grupo para que você leia. As nossas apostilas, elas são bem resumidas, tá? Eu procurei resumir ao máximo, no entanto, é uma apostila completa, com todo o conteúdo. E vimos, né, que a pedagogia da autonomia, a gente pode dizer que ela é uma espécie de manual. E se você entender o que significa autonomia, o que Paulo Freire quer dizer com autonomia, você meio que já entende 50% do que está escrito ali, tá? Autonomia significa independência. Então, o que Paulo Freire buscava? Ele buscava uma pedagogia de forma a tornar o aluno independente. Então, é um aluno crítico, ou seja, com poder de síntese, com poder de análise. No entanto, é uma educação baseada na relação de respeito,
correto? E aí vem aquela máxima, né? O respeito acaba, né, quando começa, o limite acaba quando começa o respeito ao outro, não é? Então atinge outra pessoa. Então, obviamente, né, a liberdade, né, é uma liberdade sim, mas é uma liberdade baseada, obviamente, no respeito, no diálogo, baseada na relação da certeza do inacabamento, ou seja, da busca do conhecimento sempre, ou seja, a não aceitação meramente do que? Meramente do, do, do acabamento, acabei o estudo, concluir, né? É a questão do exemplo. Então, quando Paulo Freire fala sobre a corporificação da palavra exemplo, é aquela desmistificação em relação ao que a gente está conhecendo, né? Como assim? Desmistificação. A gente conhece um ditado que se chama faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E para Paulo Freire, não é assim. Para Paulo Freire faça o que eu digo e faça o que eu faço. Não é? Porque, obviamente, existe uma contradição na em relação ao que você vai fazer, em relação ao que você ao que você propõe, né? Então, tipo assim, pô, o cara não tem higiene. Como é que ele vai pregar a higiene? E, enfim, e aqui no Brasil, mesmo o Brasil sendo um país muito amável, eu já estou falando tudo isso já para pegar o gancho da aula de hoje, tá, gente? Não sei se a galera entendeu, né? Enfim, eu estou estudando muito isso, até porque está servindo também para dinamizar as aulas, mas também pelos projetos que a gente vai abrir. Um deles agora é a questão da rede social, né, do podcast. Então, estudando muito questão de comunicação, essas coisas, né? Então, melhorando aqui o diálogo, aquela coisa toda. Então, vou aproveitar para pegar o gancho, né? Minha câmera está virada. 1 minuto. Olá, amigos! Agora todos estão me vendo, agora todos estão me ouvindo na horizontal, direitinho, maneiro, né? Quer dizer, vertical, né? A gente estava aí meio de uma forma, né? E agora a gente está numa outra posição. Beleza? Todos estão me vendo, me ouvindo bem. Que bom. Então vamos continuar. Então, a gente estava falando sobre tudo isso, né? Por quê? Porque o Brasil é um país que tem enfim, pro bem e pro mal, né? Uma certa cultura, né? Própria. E aqui, principalmente, se tratando de Rio de Janeiro, eu sou nascido e criado no subúrbio do Rio de Janeiro, um bairro muito famoso hoje pelo estádio do Botafogo, chamado Engenho de Dentro. E aqui a gente tem vários ditados, né? E um deles é casa de ferreiro, espeto de pau. Meio que para justificar
o fato de você ter conhecimento sobre aquele algo, saber que aquele algo ali é bom, mas você criar justificativa para que você não siga aquilo ali, não siga o que você mesmo propõe a pregar, não é? Enfim, então Paulo Freire ele vai contrário a isso, não é? Um cara que escreve muito também sobre questões culturais é Roberto da Mata, tá? E na aula de hoje nós iremos falar exatamente sobre essa questão relacionada à cultura voltada para as ciências humanas e naturais, bem como iremos falar sobre a relação voltada para a questão da matemática, beleza? Já que a gente já falou da linguagem, né? Que é o letramento e alfabetização. E vamos avançar exatamente em cima desses assuntos que ficaram pendentes. E claro, tem um exercíciozinho para fazermos no final da nossa aula, beleza? Bom, visto tudo isso, entendido tudo isso, a diversidade cultural. A cultura, como nós sabemos, é tudo que é praticado por um grupo social. E, obviamente, diversidade cultural tem a ver com a relação da variedade, da diversidade de cultura. E a gente tem que entender que o Brasil é um país, como a gente aprende aí em vários textos, país-continente. É um país de grande extensão territorial e, obviamente, sobre esse arcabouço territorial, nós temos diferentes etnias, culturas regionais, culturas locais, né? Então, a diversidade cultural é o entendimento do quê? Da cultura variada, da qual deriva os povos que compõem o nosso território, não é? E, claro, né? Temos aí a matriz europeia, com os portugueses, a matriz negra, né? A matriz indígena, que são os povos originários. E, claro, não se restringe só a essas matrizes, até porque o Brasil hoje, para quem não sabe, é um país que tem uma entrada maior de imigrantes do que saída de emigrantes para outros países. Então, obviamente, né, a entrada faz com que, obviamente, seja transformada, né, essa cultura, tornando cada vez mais rica, não é? Então, são características que nós temos em relação a essa questão. Então, claro, né? Temos aí vários textos, né? O texto próprio que está colocado na apostila fala um pouco sobre isso, né? Que são temas ligados exatamente à diversidade cultural e, obviamente, à luta que você tem por uma igualdade, né? A gente sabe que o Brasil, historicamente, foi colônia de Portugal. E um país, normalmente, que é colonizado, é um país que oprime uma minoria. E no caso da história do Brasil, com reflexo para a cultura nacional, nós temos o quê? Uma cultura europeia que
foi colocada aí, sobrepondo sobre as demais ao longo da história. Hoje, essa concepção caiu por terra, né? Nós temos a própria LDB, que hoje cria a obrigatoriedade do estudo da cultura negra, africana, de forma interdisciplinar, em especial em arte e literatura, né? Quer dizer, característica que você tem ali em relação a esse ponto, né? Enfim, então são características, são pontos de grande importância, né? E que vale a pena a gente ter essa ideia. Então, as questões que versam sobre isso serão questões que vão envolver muito mais questões de atualidade. Então, quando cai uma questão de prova, na prova, para vocês, sobre esse assunto que eu acabei de falar, provavelmente é uma questão que vai falar sobre questões ligadas à intolerância religiosa, questões ligadas à intolerância racial, no caso racismo, questão ligada ao preconceito, correto? Então, questões que vão de contra, né, a o que nós temos de valorização da cultura e sua expressão, né? Quer dizer, característica que você tem aí em relação a isso, ok? As ciências humanas vão integrar conhecimentos dos aspectos do homem como indivíduo e como um ser social. Tá? Então, o estudo das ciências humanas irão tratar o quê? Dessa relação do homem como indivíduo, né? E principalmente o homem como ser social, ou seja, comportamento dentro da sociedade. Até porque, como a gente costuma dizer em ciências humanas, o homem é um ser social. Né? Ele se torna normalmente isolado quando existe normalmente uma segregação. Né? Ou seja, uma forma de violência, uma forma de imposição. Ok? Já as ciências naturais, elas têm como objetivo o estudo da natureza. E o que seria isso? Os aspectos físicos, químicos e biológicos. Então, obviamente, né, o que seria o campo da ciência da natureza? Seria o estudo de fatos que podem ser observáveis, podem ser submetidos a procedimentos, a experimentação em laboratório. Então, isso, basicamente, nós temos aí, né, como exemplo de ciência da natureza. Vão estabelecer leis que exprimem relações necessárias e relações universais entre fatos que estão sendo investigados. É a metodologia científica. Concebe a natureza como um conjunto articulado de seres e acontecimentos que são interdependentes. É a relação que a gente tem do ecossistema, né? Dos biomas, das esferas da vida na sua integração. Temos também a busca de constâncias, regularidades, frequências invariantes de fenômenos, ou seja, relação que a gente tem aí, que ocorre aí, de fenômenos naturais, né? Então,
vai lidar com fatos objetivos, fenômenos, né? Característica que você tem em relação a isso, né? Já os campos de estudos das ciências humanas, estudo o quê? Estruturas e desenvolvimento da mente humana. Então, a psicologia, a percepção, a linguagem, emoções, imaginações, estrutura de desenvolvimento do comportamento do homem, relações que são o quê? Subjetivas dos indivíduos em relação ao grupo e em relação também à sociedade, né? Estruturas sociais, origem, formação da sociedade, organização, consciência de classe, relações políticas, né? A história, a origem do desenvolvimento das formações sociais, aspectos econômicos, sociais, políticos, né? Transformações da sociedade e comunidade, né? Então, tudo isso são aspectos relacionados ao quê? Ao estudo das ciências humanas, né? Transformação da sociedade e comunidade, principalmente sobre o aspecto político, econômico, social ou cultural. Então, por exemplo, o entendimento do conflito no Oriente Médio, né? Que nós temos aí agora o Irã se manifestando. Quer dizer, existe todo um arcabouço político, econômico, social, cultural, para o entendimento dessa questão. É uma questão que a gente normalmente costuma rotular como uma questão geopolítica? Sim. Mas o que seria uma geopolítica? Seria tudo isso, né? Não tem como você contextualizar uma coisa que está acontecendo lá no Oriente Médio hoje sem ter um entendimento histórico, sem ter um entendimento social, sem ter um entendimento cultural, né? Já que você tem uma raiz ali do conflito, se você puxar da origem milenar, ok? Alguma dúvida, pergunta, colocação, comentário, bate-papo, gente? Fluiu? Tranquilo? Estamos em sintonia? Vibrações positivas para todos? Bacana, né? Delicinha, gostosinho, estamos aí, bacana, e vamos que vamos, né? Porque agora nós vamos falar sobre alfabetização matemática, né? O que acontece? A alfabetização matemática, ela é tão importante quanto a alfabetização escrita, da língua escrita. No entanto, quando a gente fala esse termo alfabetização, normalmente a gente associa diretamente a relação escrita. Isso faz com que a alfabetização matemática, né, seja colocada em segundo, terceiro plano, ou nem mesmo seja citada. No entanto, a gente tem que destacar, né, e falamos disso na aula passada, em relação à questão do ensino fundamental, por exemplo, é que, né, como objetivo,
temos o quê? Além do pleno domínio da leitura e escrita, o do cálculo. Então, obviamente, isso já determina uma lei que traz como objetivo a grande relevância dessa alfabetização, que é a alfabetização matemática, tão importante quanto a da escrita. E o que seria essa alfabetização matemática? Seria literalmente letrar matematicamente o aluno. Como assim, professor Anderson Dionísio? Letrar matematicamente o aluno. É o estudante se apropriar das noções matemáticas inseridas na prática social. O que é isso? Amigos, como nós sabemos, é até difícil falar matemática, né? Porque meio que tudo está em tudo. Mas como a gente está falando agora de alfabetização matemática, vamos falar da alfabetização matemática. A matemática está em tudo. Sim. E nós estamos hoje, no momento da história da educação, e falamos muito disso na aula passada, questão do aprendizado significativo, que é uma postura desafiadora. Por quê? Porque muitos de nós, em especial pessoas contemporâneas à minha idade, tivemos um ensino completamente desvinculado da prática. Então, a gente aprendia uma coisa porque tinha que tirar a nota. Aprendia para não ser chamado de burro. Ou, no meu caso, cheguei a pegar, né, inclusive cheguei a pôr muito, o chapeuzinho de burro. E passar aquela vergonha. Tá? Enfim. Consequentemente, né, nunca houve ao longo da história, principalmente mais antiga, né, essa relação, dessa vinculação entre teoria e prática. E a alfabetização matemática. Todo mundo bebe cachaça do mesmo alambique. Deus me mandou vir aqui para te falar isso. Que a alfabetização matemática, ela vai partir do quê? Das noções matemáticas inseridas nas práticas sociais, que é a nossa matemática do dia a dia. É a matemática do calendário, é a matemática em relação ao tempo, ao relógio, é a matemática em relação a massa, volume, densidade. Ou seja, é a matemática expressa em quê? Em objetos, em situações não físicas, abstratas, mas que são situações. Pode repetir, por favor, está travando. Minha amiga Regiane está falando que está travando. Está travando apenas para ela ou para os outros amigos também? Fala comigo. Não é universal, mas fala que eu te escuto, normal. É só a tua internet, tá, Regiane? Mas eu repito sim, tá? Vamos lá. O que a gente está falando? Da alfabetização matemática. Por que ela é importante? Porque ela significa o quê? A matemática voltada para a prática social. E assim, pô, caraca, professor, eu odeio matemática. Mas porra, cara, você odeia matemática provavelmente porque o ensino da matemática não teve significado para você, da forma que foi apresentada. Mas como nós sabemos, o pensamento pedagógico mudou. Então, essa relação ligada à alfabetização matemática,
ela traz com ela o quê? A expressão do ensino da matemática na prática, no dia a dia, nas relações entre as pessoas, nas relações com que o aluno, a criança, vê. E, obviamente, a partir daí, isso traz a relação de importância e o entendimento, né? Enfim, gostar é muito subjetivo, né? Então, o entendimento pelo qual há necessidade daquele conhecimento, tá? E é a matemática expressa, por exemplo, no calendário. É a matemática expressa no relógio, que é a relação de tempo. É a matemática expressa nas relações básicas de adição, divisão, subtração, né? Multiplicação. Então, são situações que você tem, né, que expressam o dia a dia. A relação do troco. Hoje, olha que coisa interessante. Nesse mundo digital, quase que as pessoas não andam mais com dinheiro físico. Principalmente nos locais mais centrais, né? Então, por exemplo, amanhã à tarde eu vou ter uma reunião na Barra da Tijuca, num hotel lá no Bourbon. E, obviamente, porra, se eu chegar lá na reunião, dinheiro físico, porra, sei lá, nem aceita, provavelmente eles vão ter até dificuldade lá de trocar. Mas, sim, ainda é muito usado. Por exemplo, você vai na periferia, né, nessa jornada educacional que eu tive antes de ter curso online, o projeto C era uma rede de cursos fixos, que tinha alguns lugares que eram mais centrais, né, tipo Niterói, centro, outros mais periféricos, Caxias, Alcântara, né? E tinha diferença, por exemplo, eu curso em Niterói, o cara comprava uma água mineral, cartão. Na época não tinha muito essa relação de Pix, né? Era cartão. Niterói e São Gonçalo, Alcântara já era dinheiro normalmente. É impressionante. O cara pagava o curso, né? Dinheiro. Tá? Entendeu? Tinha até problema de ligar a segurança por conta disso. Enfim. Mas ainda é uma relação ainda para essa geração, né? Então, sim, dinheiro, troco, não é? Então, obviamente, você vai precisar ali das operações de matemáticas básicas para você constituir uma relação de preço, uma relação de troco, não é? Então, tudo isso são questões que nós tratamos, né? Então, e é uma forma muito diferente do ensino de forma mecânica e repetitivo, como nós tivemos no passado e que não cabe mais hoje, tá? Com certeza, os contemporâneos à minha idade e época tiveram o famoso instrumento da tabuada, não é? Aquela tabuada que você comprava, né, na papelaria e, obviamente, você tinha que decorar aquela tabuada porque você tinha
ia passar pela arguição, que hoje basicamente não cabe mais isso, né? Hoje o que é importante é você entender o mecanismo, tá? Como é formado e, obviamente, o significado, a importância daquilo, né? Porque é importante você aprender aquilo. Enfim, então, por isso que as atividades devem ser atividades na alfabetização matemática que são corriqueiras, comuns no dia a dia. Exatamente para não desvincular a teoria da prática, não é? Então, né, são relações que a gente tem vários exemplos, como calendário, desculpa, quadros de números, reta numérica, cantinho de jogos, como nós sabemos, vários jogos são matemáticos, né? Então, um jogo, por exemplo, que as crianças, antes dessa época digital, eu via mais. Agora, eu vejo ainda muito na periferia. Né? Então, um jogo numérico. Gêneros textuais ligados à matemática, né? Enfim, características que você tem que são ali de imensa importância, né? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Claro, sempre no final da aula nós iremos ver como tudo isso cai em prova. E eu já te confesso que normalmente são questões fáceis. Fáceis, obviamente, para quem tem uma boa interpretação, né? Porque são questões realmente voltadas para um caráter interpretativo. Tá? A gente vai ver ali no material de hoje, vamos trabalhar legal com isso, né? Enfim. E bacana. Fala comigo, Cíntia. Boa noite. Tudo bom? Fala comigo. Pois não. Sim. 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 Lembrando a todos que essa aula será postada, tá? No mais tardar até amanhã. E estará, e o material já está com gabarito, etc, etc. Assim como todo o nosso material. E vai estar tudo lá direitinho, tá bom? Para que você não só veja, né? Mas para que os alunos também tenham o poder de rever, né? Isso. Não, show de bola, Cintia. Tá ótimo, tá, meu amor? Tá bom. Até porque assim. Ah, sim. Sim, já vai estar amanhã sim, tá? Até porque se tem uma vantagem do curso online é essa, né? A gente poder, né, ver, rever. Show. Bom que fixa. Uhum. Show, ótimo. Ótimo. Tá bom. Opa, valeu. Tá bom. Falou. Ó, tchau, tchau. Vamos falar então agora sobre a organização dos ambientes. Beleza? Bom, gente, primeiro a gente tem que entender que a creche, em relação, se a gente está falando sobre a organização do espaço, vamos lá. E isso, Deus, vamos lá, melhor. Deus me mandou vir aqui para te falar isso. Independente do nível. Se eu estou falando de
Educação infantil ou ensino fundamental, não importa. Todo mundo bebe cachaça do mesmo alambique. E hoje, a relação da organização dos ambientes, tá? Ela vai partir do binômio variedade e planejamento. Ponto. Então, questão que cai na sua prova sobre questão ligada à organização do tempo, organização do ambiente, planejamento e variedade. Ponto. Então, é para desmistificar uma coisa que está enraizada na educação, que é aquela coisa de que o aluno, para aprender, ele necessariamente deve estar em sala de aula. O aluno, para aprender, ele tem que estar calado, virado para frente. Não. Existem várias situações que você pode criar, né? São vários ambientes educativos, sendo que, porque a gente tem sempre que entender, principalmente sobre a relação da organização dos ambientes, é que para que isso funcione, não pode ser uma atividade improvisada, jamais. Gente, na boa, planejamento é sempre necessário. Porém, ele tem sim um caráter flexível. Você pode mudar o planejamento. Mas ele é sempre necessário. Tá? Exatamente para quê? Para que você crie atividades múltiplas. Né? Principalmente, possibilite, né, que seja uma escola que tenha, né, uma relação de variedade de ambientes, de didática em relação ao aluno. E claro, voltado para a questão da educação infantil, em especial, ganha-se força também a questão da ludicidade, a questão do brincar. Até porque o brincar é um direito da criança, tá? É um direito estabelecido, inclusive, pela BNCC, no que tange direito de aprendizagem, né? No que tange a educação infantil, tá? Então, nós temos o quê? E o papel do adulto? O papel do adulto qual é? É de interação. Interação. Tá? Enfim. Temos aí elementos que são chamados elementos contextuais, né? Que é o ambiente, a escola, a sala de aula. Mas temos também os elementos pessoais, os alunos, os professores, entre outros, não é? Enfim, e claro, é o aproveitamento de vários espaços que você tem, né? É a concepção da escola e seu conjunto, é a sala de aula, é o espaço de uso comum, entendeu? Então, espaços externos, salão, principalmente voltado muitas vezes para jogos, não é? O banheiro, obviamente, ele tem que ser planejado para aquela faixa etária. Cozinha, lavanderia, recepção, etc. Não é? Características que você tem.
o mobiliário, tá? E, obviamente, ele tem que trazer segurança, organização, enfim, características aí bem gerais em relação a tudo isso, segurança, né? Alguma dúvida, pergunta, colocação, comentário, bate-papo, gente? Fluiu? Então, esse foi o assunto teórico que ficou faltando, isso no caso, né? Da aula passada, e com isso a gente fecha o conteúdo teórico de Maricá para específica. Fácil, né? A maior parte do conteúdo foi dada realmente no primeiro dia. Legal? E a gente vai agora partir para os exercícios. Alguma dúvida, pergunta, colocação, comentário? Fácil, né? Também achei, também achei. Né? É, é realmente essa matéria, ela é um pouco mais fácil que as outras, né? Até porque eu, enfim, escolhi ali priorizá-la, né? No primeiro dia, né? Com a parte ali considerada aí a mais complicadinha, né? A mais difícil, né? Aquela coisa toda. Beleza? Bom, vamos agora então para os exercícios. Amigos, vou compartilhar a tela agora. Lembrando a todos, qualquer dúvida, pergunta, colocação, agora que eu estou com a tela compartilhada e que você em casa pode ver aí no WhatsApp aí o exercício. Abra o áudio, faça a sua pergunta que eu vou responder com todo amor, carinho e atenção que todos vocês mais que merecem, ok? Então vamos lá. Vamos fazer as questões, né? Tá aí o material já de amanhã da professora. E material de hoje aqui, que eu coloquei aí pro pessoal. Só não troquei a numeração, tá, gente? Mas são provas anteriores, fiz uma seleção lá, né? Aí é só porque no gabarito eu coloquei número 1, tá vendo? 1, 2, tá na ordem. Aí eu peço só pra galera se ligar, número 1 corresponde à questão que tá lá 21, número 2, aí por aí vai, tá? Beleza? Tá explicadinho aí pra galera entender a origem do gabarito, que parece que está em contradição com a numeração, tá? É porque realmente na hora da formatação, realmente eu dei essa gafe. Bom, então vamos para a questão número 1, que está aí no material como 21. Então você vai colocar em 21, questão 1. E por aí vai, né? 22, questão 2. E por aí vai, né? Na ordem conforme a gente está fazendo. Beleza? Bom,
trecho abaixo exemplifica momentos de interação de crianças da educação infantil e foi retirada de um registro feita por Madalena Freire sobre seus alunos e publicado em seu livro A Paixão de Conhecer o Mundo. No fim do primeiro semestre, exatamente no último dia de aula, surgiu de modo embrionário a formação de 2 subgrupos, meninos e meninas. Numa atividade de barro, os meninos se agruparam para a construção de uma pista e as meninas para a construção de um castelo. Observei que daquele momento em diante, algo iria mudar na dinâmica do grupo. Na verdade, aquele estava sendo o primeiro momento em que meninos e meninas se agrupavam na construção e a elaboração de algo em comum. Diversos autores têm ressaltado a importância da interação entre crianças e destas com os adultos no processo de construção da identidade, produção de conhecimento, relações sociais, dentre os quais podemos destacar, obviamente, Vygotsky. Aí vem a intencionalidade educativa presente na educação, na interação adulto-criança, parceiros mais/menos experientes. Explica-se, sobretudo, quando o adulto responsável assume o compromisso de levar ao êxito os propósitos aos quais a interação se destina, e especialmente quando se trata de interações pedagógicas, ou seja, daquelas que justificam a existência de espaços institucionais. Partindo-se desses pressupostos teóricos, pode-se afirmar que as formas de agrupamento dos alunos devem o quê? Bom, o que elas devem? Bom, primeira coisa, devem ser múltiplas, né? Várias. Então vamos lá. Centrar em decisões técnicas? Não. Quer dizer, está criando aí uma forma de exclusão. Favorecer a homogeneidade, ou seja, todos serem iguais. Se o cara não é igual, está por fora. Não. C. Ser inicialmente definida por idade e sexo. Gente, olha o preconceito aí. Nem pensar, né? Letra D. Promover diversos tipos de interação, pois através de trocas com outra criança, constrói suas características e sua visão de mundo. Resposta letra D de dedão. Galera, preste atenção, vamos lá. Qual a dificuldade dessa questão? O tamanho do enunciado. Ele colocou um enunciado enorme que muitas vezes faz com que o candidato menos preparado se perca durante a leitura. Então, qual é o segredo para você vencer esse obstáculo? Riscar, sublinhar palavras-chave. Tá? Ela fala lá sobre o menino se agrupou com o menino e a menina com o menino. Só para te enrolar. Só para te enrolar. Não é o objetivo central a questão falar sobre isso. Mas sim o quê? De uma integração entre as pessoas. Portanto, por isso que a resposta, sem sombra de dúvida, é letra D de dedão. Vamos para a questão 2.
aqui podemos ver como 22. Estava demorando ele vir, ele veio. Zabala. Para Zabala, o professor assume um papel relevante na gestão da prática escolar e organização social da classe. Sua função na gestão das relações interativas em sala de aula engloba o quê? Então, relações interativas em sala de aula do professor vai englobar o quê? Opa, vamos lá. Letra A de amor. Construção de um contrato de trabalho? Não. Por que um contrato de trabalho? Ainda mais que ele fala ali embaixo. E definição prévia de objetivo conceitual atitudinal a ser submetido, ou seja, imposto. B. O desenvolvimento da autoestima e do autoconceito. Agora vem o erro. Evitando interferir no processo? Não. Interação significa também interferir. C. Não é deixar a banda rolar solta. Definição de metas ao alcance dos alunos e orientação para que estes encontrem sentido no que fazem. Saibam o que devem fazer e sintam-se capazes de fazê-lo, ajudando-os quando necessário. Resposta A, letra C. Galera, olha, look me, please. Mais uma questão que fala sobre aprendizado significativo. Qual é a vibe? Qual é o pensamento de hoje? O cara encontrar sentido no que faz. Você vê, até durante a aula de hoje a gente estava falando, matemática. Porra, calendário. Pô, mulher que tem calendário em casa, tem que saber dia. Pô, é matemática. Troco. Dinheiro. Quem não gosta de dinheiro? Maioria. Né? Dinheiro não traz felicidade. Me dê o seu e seja feliz. Não é? O pessoal até costuma dizer isso. Não, sem dúvida não traz felicidade, mas ajuda muita coisa, né? Também nunca vi um cara durinho ser feliz. Ah, tem dinheiro nenhum. Sou feliz. Porra, nunca vi. Não é? Só ele não traz, mas... Enfim, então, matemática. Então é o significado que o Zabala agora está falando lá nessa questão. Vamos para 3. Questão 3, que está aí como a 23. Correto? Os pais e mães dos alunos de uma escola pública conversam enquanto aguardam seus filhos para levá-los para casa. Durante a conversa, houve uma divergência de opiniões sobre os investimentos de educação. Uma das mães disse que vem pesquisando sobre o assunto e, fundamentada na legislação, afirmou que tanto o Fundeb, quando o Fundeb destinam-se a distribuir mais recursos para o quê? Resposta letra A de amor. Rede pública de ensino. Com o propósito de melhorar a formação e salário dos professores. Anderson, trabalho numa prefeitura que não ocorre isso. Salário é uma porcaria. Cara, Brasil faz lei para não cumprir, né? E pior, tem gente que defende essa bosta de político, né? Tem isso também, né? Vamos lá.
Questão 24. Cristina e Tereza são professoras especializadas em educação especial e atuam na mesma escola de educação infantil. Têm em turmas diferentes. Elas têm como alunas, respectivamente, uma menina de 5 anos que é surda, uma menina de 6 anos que é cega, que estão em classes comuns, vivenciando diversas atividades que envolvem o letramento e, consequentemente, a linguagem oral e escrita. Essas professoras procuraram a diretora da escola e o setor responsável pela educação especial para apresentar um projeto de implantação de uma sala multimeios adaptada para os alunos que necessitam da utilização de linguagens diferenciadas, Braille, Libras, na qual pretendem realizar a complementação ou a suplementação curricular, utilizando procedimentos, equipamentos, materiais específicos que, para obtenção dos recursos necessários, seja preciso criar redes de apoio e parcerias na comunidade. Podendo afirmar que a proposta dessas professoras está de acordo com o artigo 8, né? Para a educação especial, na educação básica, quais seriam as opções? Não, ela foi cortada. Houve uma falha na formatação, Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos ver todas. Adaptação de alunos com necessidades especiais das escolas da rede regular de educação infantil deve ocorrer através da sua permanência na maior parte do tempo. Tem nada a ver isso. Por que maior parte do tempo? Está errada. B. Inverteu, né? Tem problema não. Vamos ver aqui. Linguagens diferenciadas devem ser evitadas. Porra, evitada? Cara, totalmente incoerente. Letra B. Letra C. Seleção dos equipamentos e outros recursos materiais necessários para a organização, atendimento dos alunos em classes comuns e daqueles com necessidade especial deve considerar os princípios do ensino e aprendizagem numa concepção. Gente, o termo homogêneo está errado. Por que o termo homogêneo está errado? Porque significa tratar todo mundo igual. Claro que está errado. Deixa eu subir aqui para ver se eu acho. De repente, na hora de formatar, correu aqui. Que eu tive que usar meu outro computador por causa de vírus. Ah, de fato, ela subiu aqui, tá, gente? Aí é só você que está fazendo em casa, dá uma subidinha que você vai ver que ela está mais em cima, tá? Parceria entre comunidade e escola é considerado um dos pilares para a implementação de sistema educacional inclusivo. Porém, com a finalidade de garantir a heteronomia. Por que heteronomia? Tá por cima? Não. Autonomia. Escola de rede regular deve prover e prever, na organização das suas classes comuns, condições necessárias para o atendimento às necessidades educacionais desses alunos. Flexibilização, adaptação curricular, recurso didático diferenciado. Resposta A, questão 24, que na verdade é a 4, letra E.
Questão 25. Isso é 24. É, 24. Isso. Vamos lá. 25, que na verdade é 5. Algumas famílias consideram que propor brincadeiras para seus alunos de 5 ou 6 anos, as professoras de educação infantil estão abrindo mão do seu papel, que é de ensinar. Porra, já tem uma pegadinha no enunciado. Para contrapor-se a essa ideia, os profissionais de educação infantil podem fundamentar seus argumentos no referencial curricular nacional, segundo o qual, dentre os princípios de uma educação para a cidadania, insere-se brincar. Te ensinei certinho, tirar onda. Concebido como o quê? Cara, brincar é um direito. Correto? Né? Então, ó, recurso para desenvolver a habilidade necessária? Não. Brincar não é um recurso. Condição para domínio, psicomotricidade? Não. Forma particular de expressar. Ah, o brincar, ele é o quê? Resposta letra C de coração. Ele é uma forma da criança se expressar, da criança se interagir e ela se comunicar. Tá certo? Resposta letra C de coração. Questão 26, que na verdade é 6. Vamos embora. Para Piaget, a finalidade da educação e, portanto, da matemática ou de qualquer outra ciência deve estar centrada no desenvolvimento da... Então, ó, meu amigo, da matemática ou qualquer outra ciência, no desenvolvimento da autonomia, da independência, do pensamento independente. Letra D. Só um minuto que tem mais um querendo entrar. Amigos, aí a questão 30 que está aí. Deixa eu bater o gabarito para ver aqui qual que é. Vamos lá. Né? Porque a próxima aqui na ordem que ele colocou aqui está como número 30, né? Eu vou passar o gabarito depois para vocês aí certinho, quando acabar a aula. Ao pedir que o aluno de 5 anos representasse um conjunto vazio, o mesmo desenhou uma árvore. A professora estranhou e perguntou à criança o motivo do desenho. A resposta veio logo. A árvore está vazia das frutas. Não há dúvida que a professora da turma explicou claramente o conjunto vazio e que o aluno em questão é uma criança atenta e inteligente. Podemos depreender, então, numa visão construtivista,
que o entendimento dos alunos, porra, letra A, nem pensar, decorre da alimentação, o cara comer. B, depende da maturidade cognitiva? Claro que não. Vai depender da idade do cara? Não. Necessita de exercícios de compreensão? Não. Nem pensar. Porque tem que ter exercício para o cara compreender. Deve ser construído coletivamente? Com toda a turma? Não. Resposta letra A. É. Vai lá. Ocorre diferentemente de acordo com as vivências anteriores. Passar aqui a limpa aqui o gabarito. Vamos para 31. Letra E. Foi. 31. Para Howard Gardner. Pô, inteligência múltipla, hein? Pensamento de uma criança entre 2 a 4 anos é essencialmente intuitivo e está extremamente ligado à percepção e à representação simbólica. Ele consegue perceber aspectos plásticos e começa a descobrir as relações espaciais determinantes das referências do mundo em que vive. Nesse período, tem início o que o psicólogo chama de o quê? Isso daí já é mais difícil cair, tende a não cair novamente, mas eu vou dar o gabarito para a galera, tá, gente? O gabarito é letra B de Brasil, tá? Mas é uma questão que não tende a cair novamente, então não iremos perder esse tempo. Seria a onda de mapeamentos topológicos. Aí tem a 28, né? Voltou para 28. Tá. Vamos lá. As pesquisas de Piaget e seus colaboradores sobre criança constroem o conceito de número. Levou à compreensão de que existem 3 maneiras de alcançar a resposta certa. Para a determinação de uma situação problema, propostas são elas as abordagens, né? As abordagens, segundo Piaget, letra A, Jamot, intuitiva, intuitiva, espacial e a lógica, né? Intuitiva, que é a intuição da própria criança, né? Espacial, física, né? E lógica, que parte do raciocínio. Questão 29. Constance Kami diz que quando uma criança diz 4 mais 2 igual a 5, a melhor forma de reagir ao invés de corrigi-la é perguntar como foi que você conseguiu 5. As crianças corrigem-se de modo autônomo, na medida em que tentam explicar o seu raciocínio a uma ou outra pessoa. Ao tentar coordenar o seu ponto de vista como o do outro, frequentemente elas se dão conta de seu próprio erro. A teoria construtivista introduz a perspectiva de uma imagem positiva do erro cometido pelo aluno, como sendo, por vezes, mais produtivo
do que o acerto imediato. Esse caso exemplifica a ideia do que? Letra A, de um erro construtivo, que é um erro onde a partir dele você o quê? Constrói o pensamento da criança. Letra A de amor. Questão 27. Ao encontrar duas crianças de 5 anos brigando por causa de um brinquedo, a professora Marta, ao invés de simplesmente retirar o brinquedo, disse: tenho uma ideia, vou guardar o brinquedo na prateleira até vocês decidirem o que irão fazer. Né? Quando chegarem a um acordo, me avisem que eu devolverei para vocês. Dessa maneira, Marta, o que ela fez? Encorajou as crianças a continuar brigando? Não. Tirou o objeto da briga, pô. Impediu que as crianças pensassem? Não. Pelo contrário. Estimulou as crianças a pensarem e tomarem decisão por si mesmo. Resposta letra C de coração. Questão 32. Tanto Piaget quanto Howard Gardner acreditam que até os 4 anos de idade as crianças já são capazes, por meio de jogos, de perceber significados das habilidades, observar e conhecer Os pesquisadores acreditam também que a partir dos 5, 6, criança adquire um certo domínio das habilidades. De quê? 5 e 6, habilidade de compreender, comparar, separar, reunir, relatar, né? Então, compreender, comparar, separar e reunir. Letra C. Questão 35. Não se pode pensar que por serem ainda capazes de ler e escrever, as crianças devam ouvir somente história com meia dúzia de frases simples. Como diz o psicanalista no seu livro, ofendem sua inteligência. Para a autora, os professores, e especialmente os das classes iniciais, devem contribuir para que todos os alunos tenham as mesmas possibilidades de aprender. Devem assumir o papel a estimulá-los, né, a participar da cultura. Para tanto, considera-se que a escola tem como tarefa o quê? Qual seria a tarefa da escola? Exposição dos alunos a todas as áreas. Não. Expor apenas o aluno? Não. Exercício de uma pedagogia compensatória. Aí, homogeneizar de novo. Apareceu isso, está errado, meu amigo. Letra C. Desenvolvimento de atividade comunitária e socializante. Olha, poderia até ser a letra C. Mas ela não bate, né, com o enunciado da questão. Por isso que não é ela. D. Divulgação de conteúdo pertencente ao mundo da cultura, absurdamente errada. Letra E. Equalização das oportunidades de aprendizagem das crianças. Resposta letra E. O que seria essa equalização? Permitir. Permitir, né, que as crianças tenham oportunidade de aprender. Por isso que a resposta é letra E.
Volta para 33. Quando acabar a aula, eu boto o gabarito lá no grupo, certinho. Celso Antunes afirma: as habilidades são diferentes. As habilidades são diferentes, mas uma complementa a outra. O professor deve realizar atividades, oferecer oportunidades, estímulo de habilidade em seus alunos, especialmente na educação infantil. Não se pode esquecer de trabalhar continuamente os responsáveis por nosso relacionamento com o ambiente, que são o quê? Qual é o responsável, né, do nosso relacionamento com o ambiente? Claro que são o quê? Os sentidos. Letra D. Questão 36. Com relação à alfabetização, as políticas relativas ao atendimento à população de 4 a 6 anos oscilam entre duas posições extremas. Ou participam da iniciação da leitura e da escrita, assumindo alguns conteúdos práticos do primeiro ano, ou na posição oposta. Evitam que a criança entre em contato com a língua escrita. Afinal, deve ensinar a ler e escrever na educação infantil? Para a professora e pesquisadora Emília Ferreira, qual é a resposta? Pô, ó, resposta mais sensata possível. Resposta, letra E. Não se deve ensinar, porém, deve permitir que a criança aprenda. No caso, a criança aprender, vai ser permitido, estimulado, né? Estamos falando da educação infantil. Questão 34. Desde os primeiros dias de aula, a professora Sara, com as crianças, observaram a desordem que reina na sala e discute com elas a questão da arrumação. Para desenvolver a autonomia das crianças diante da utilização e da arrumação do material, a professora optou por organizar junto com a turma os diferentes cantos da sala. A professora reuniu numa caixa grande exemplares de materiais mais utilizados. A seguinte regra é formulada: cada aluno deve pegar um objeto, refletir sobre qual seria o local mais adequado para guardá-lo e explicar a escolha feita. Agindo dessa forma, a professora Sara está colocando em prática um modelo de ensino relacionado ao construtivismo, que se chama aprendizagem pelo quê? Transmissão do conhecimento? Não. Letra B, resolução de problemas. Questão 37. Vamos a ela. As instituições escolares consideram crianças com dificuldade de aprendizagem e que fracassam na escola como portadoras de alguma patologia. Costumam ser diagnosticadas como portadoras de alguma patologia individual. Imaturidade, falta de coordenação fisiomotora, discriminação auditiva, etc. Patologia social, tal como falta de estímulo no lar, deficiência alimentar, cultural. As pesquisadoras Emília Ferreira e Magda Soares, além de outros estudos da educação, questionam o fato dessa situação. Claro, não receber apoio de posto de saúde local? Não. Tem muito a ver com o quê? Com a relação dessa situação
se concentrar muito em lugar pobre, não é? Você vê que normalmente em lugares mais pobres você encontra pessoas com mais dificuldade de aprendizado que em outros locais. E eles questionam muito sobre essa questão aí. Questão 39. As pesquisas educacionais estão mostrando que a utilização das novas tecnologias digitais podem ser importantes para o desenvolvimento de processos construtivos na aprendizagem, para a criação de novos espaços cognitivos, para novas representações da realidade, ampliação de contexto e estímulo ao processo cooperativo de produção do conhecimento. Para estudiosos da relação entre tecnologia e educação, o uso adequado de novas tecnologias possibilita o desenvolvimento do quê? Ambiente escolar? Não. Ato de ensinar através da possibilidade de acesso rápido? Não. Ó, resposta letra C de coração. Pensamento reflexivo, consciência crítica, soluções criativas, etc. Trinta e oito. Para o autor, os professores resistem à utilização de novas tecnologias na sala de aula, porque fiquem seguros diante de uma falsa crença de que estão sendo superados pelo plano cognitivo, pelos recursos da informática. Para o filósofo educador, o papel do professor, além de não estar ameaçado, aumenta de importância, porque passa a ser o de criador, estimulador de uma visão acadêmica, não. Coordenador e articulação de pesquisa. Porra. Mantenedor e transmissor de informação, já que a gente está vendo uma tecnologia, não. A tecnologia. Agora, ó, seria o quê? Mentor e instigador, ou seja, aquele cara que vai estimular de forma ativa novas dinâmicas, ou seja, novas formas de aprendizado. Resposta letra D de delta. Questão 40. Alguns questionamentos estão sempre presentes na reflexão que os professores fazem sobre a própria prática. Por exemplo, o que traz melhores resultados para a aprendizagem dos alunos ou como a criança aprende. Para o psicólogo, o aluno não aprende obedecendo uma lógica externa, mas sim segundo as leis de ordem psicológica individual. E somente compreendendo como a criança aprende será possível ensinar. Portanto, é necessário que o professor concilie o quê? O método com a idade? Não. Como aprender com o que aprender? Conciliar o como aprender com o que aprender. Resposta letra B de Brasil, letra B de Bombril. Questão 41. A
mãe de Rose, de 6 anos, foi conversar com a professora da filha e pediu uma orientação sobre como proceder com a menina. A queixa era de que Rose estava mentindo muito, mentirosa, né? A mãe continuou, dizendo que sempre que descobria a mentira da criança, perdia a calma e gritava com ela, e castigava. A professora sugeriu então que a partir daquele dia, quando descobrisse alguma mentira contada por Rose, a mãe fingisse acreditar no que a filha estivesse dizendo e não desse muita importância às mentiras. Após 3 meses, a mãe de Rose procurou a professora para dizer que a filha tinha parado de mentir. A professora de Rose demonstrou conhecer o que os psicólogos chamam de letra E, mentira de defesa. Se você reparar bem, qual era a causa em que a menina mentia? Era alguma forma de defesa dela. Como ela cumpriu, atendeu o objetivo, né? Ela não precisou mais se defender. Então, seria, no caso, a chamada mentira de defesa. Vício da mentira, se fosse, ela continuaria mentindo. Questão 42. Quando entra em sala de aula, deve estar sempre aberta a indagação, curiosidade, perguntas dos alunos, inibições, um ser crítico, inquiridor, inquieto. Paulo Freire. Né? Numa perspectiva progressista, Paulo Freire afirma que os professores devem aprender e vivenciar que ensinar é o quê? Criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Resposta letra A de amor. – 43, outra de Paulo Freire. Professor que respeita a curiosidade do educando, seu gosto estético, sua inquietude, sua linguagem, mais precisamente a sua sintaxe, sua prosódia. O professor que ironiza o aluno, minimiza, que manda que ele se ponha em seu lugar. O mais tênue sinal de rebeldia legítima. O cara está se rebelando, ó. Se põe no seu lugar. Tanto quanto o professor que exime do comprometimento e seu dever de pôr limite, que é o oposto, né? Que se furta o dever de ensinar, os dois estão transgredindo, né? Então, o que seria autonomia? Fizemos uma questão parecida na aula passada. Autonomia é um imperativo. Por isso, a resposta letra A de amor. Autonomia não é opcional. Então, seria isso. Autonomia seria o chamado um imperativo. Bacana. Foram todas, né? Amigos, alguma dúvida, pergunta, colocação, comentário, bate-papo? Fluiu? O que eu vou fazer? Assim que eu terminar essa aula agora, tá? A gente concluiu já os exercícios, fiz todos com vocês, somado a teoria também concluída, né? Vou concluir já a aula. Eu vou botar no grupo de vocês o gabarito certo, que o gabarito que está na folhinha está trocado, está todo bagunçado lá.
tá? Mas não tem importância não. Coloco lá digitado agora o gabarito certinho. Beleza? Foi? Alguma dúvida? Amigos, beijo do professor Anderson. Até a nossa próxima aula. Lembrando que amanhã o link estará disponível às 9 horas da manhã no grupo de vocês. Beleza? Tchau, tchau, galera.